Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Ontem a lição na escola bíblica falou sobre o homem do pecado no capítulo 2 de Tessalonicenses. Eu estava lembrando de um texto no primeiro capítulo do mesmo livro. Então vamos abrir as nossas Bíblias no segundo capítulo de Tessalonicenses. Primeiro capítulo da segunda carta de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo... Vamos ler o versículo... Vamos ler do 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar o texto que diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Nessa segunda carta aos Tessalonicenses, que era uma igreja privilegiada, era uma igreja abençoada. Pelo menos na época que Paulo escreveu a primeira carta, era uma igreja muito privilegiada. O apóstolo Paulo, ele disse que quando ele andava nas cidades pregando o evangelho, a igreja de Tessalônica, que era a cidade para onde foi dirigida essa carta, ele não precisava às vezes nem pregar o evangelho, porque as pessoas daquelas cidades da Macedônia, daquela região, diziam: a gente ficou sabendo o que aconteceu lá em Tessalônica, a gente soube que o povo de lá servia a ídolos estranhos, adoravam outros deuses, adoravam outras entidades, serviam demônios, mas eles agora servem o Deus vivo. E Paulo não precisava muitas vezes pregar a mensagem, porque eles testemunhavam o que Deus fez na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo diz que todos conhecem o que Deus fez em vocês e como vocês deixaram os ídolos e se converteram ao único Deus vivo e verdadeiro. Era uma cidade privilegiada, e agora, o apóstolo Paulo disse na primeira carta, como vocês agora aguardam a Jesus Cristo, seu Filho, nos céus, aquele que nos livra da ira vindoura. Mas agora Paulo está escrevendo essa segunda carta, e o cenário lá mudou. Por que o cenário mudou? Porque começaram a surgir algumas ideias erradas a respeito do que Paulo tinha escrito na primeira carta. Porque Paulo, na primeira carta, ele vai falar justamente sobre a vinda do Senhor Jesus. Mas alguns irmãos acabaram interpretando o que Paulo disse de forma errada. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, aqui no capítulo 3, abra comigo, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre o assunto da ressurreição, do arrebatamento da igreja,
da ressurreição dos mortos, da vinda do Senhor, do mesmo Senhor para nos buscar. Quando ele diz no capítulo 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm o que, irmãos? Esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A mensagem de esperança do cristão, que vê a morte com um olhar sobrenatural. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Porque o mesmo Senhor. E o versículo 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O mesmo Senhor. Eu acho interessante essa expressão de Paulo, o mesmo Senhor, porque ela se assemelha àquela expressão que os anjos usaram quando falaram aos discípulos lá no monte. Jesus está subindo aos céus e eles estão ali naquela expectativa do que viria dali em diante. Mesmo com a vinda do Consolador que iria se realizar futuramente, eles estão temerosos, e os anjos chegam para os apóstolos e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus aí, este mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor que andou na terra, que comeu o pão com vocês, que serviu a ceia, que pescou, que disse o lado que vocês deveriam pescar, que curou as enfermidades de vocês, que consolou vocês. Esse mesmo Senhor, da mesma forma que vocês estão vendo Ele subir aos céus, Ele há de descer com poder e glória na consumação dos séculos. E o apóstolo Paulo diz: então, irmãos, consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Os mortos vão ressuscitar, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, é a garantia de que aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar também. Consolem com as palavras que Jesus vai voltar, que Ele vai arrebatar a sua igreja, mas, infelizmente, para aquela igreja, as palavras de Paulo na primeira carta, ao invés de gerarem esperança, elas geraram dúvidas, e essas dúvidas, elas causaram uma confusão, e essa confusão, ela gerou algumas doutrinas erradas, algumas ideias erradas a respeito da volta de Jesus. A primeira, alguns irmãos diziam que Jesus estava muito próximo de voltar, e outros diziam: Jesus já voltou e nós estamos agora sofrendo uma grande tribulação porque nós ficamos. Então veja que angústia aqueles irmãos estavam passando por um entendimento errado do que Paulo havia falado. A angústia de ter ficado depois da volta do Senhor Jesus. Se a volta de Jesus era esperança da igreja, imagina quão grande angústia, quão grande dor é você imaginar que Jesus voltou e você está agora em tormento, em tristeza. E Paulo, ele fica triste quando sabe o que aqueles irmãos estavam pensando a respeito da volta de Jesus. E mais pastoralmente, calmamente, ele vai escrever uma nova carta, e ele vai mostrar por que Jesus ainda não havia voltado, porque eles deveriam reaver a sua esperança na volta do Senhor Jesus. E aí, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é justamente a tribulação. Veja só, a igreja estava achando que estava sofrendo tribulação porque Jesus já havia voltado, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não, vocês salvos
estão sofrendo tribulação justamente porque Jesus não voltou. Porque, parafraseando ali o que o apóstolo João disse, quando ele voltar, ele vai limpar dos olhos de vocês toda lágrima. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, porque ele limpará dos vossos olhos toda lágrima. Então, se nós estamos sofrendo tribulação nesse mundo, é justamente uma prova do cuidado de Deus para conosco. Como isso é difícil, meus irmãos, de ser compreendido ainda hoje. Como é difícil a gente compreender que a tribulação é uma forma de Deus dizer: eu estou com você, eu vejo os seus passos e eu quero que você esteja próximo de mim. Às vezes nós vamos esquecendo um pouco de onde é o nosso verdadeiro lar, qual é a nossa verdadeira casa e qual é a nossa verdadeira identidade, por quem fomos chamados. Aí Deus joga uma tribulação e nós olhamos para o céu igual os israelitas e dizemos: lembra de nós, Senhor. Mas o Senhor está lembrado, a tribulação é para você lembrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele vai dizer que essa tribulação é para aqueles irmãos, eles lembrarem que o sofrimento é uma prova de que o Senhor Jesus, ele ainda não havia retornado. Então veja só, algo interessante que acontece nessa carta é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo de número 3, ele diz assim, ó: porque a fé de vocês cresce muito, e a caridade de vocês para cada um e para com os outros. Vocês têm fé, vocês amam uns aos outros, vocês têm amor, vocês têm fé, mas é interessante que Paulo não cita a esperança. Eram as 3 virtudes que Paulo ele costumava citar, como lá em Coríntios 13:13, 1 Coríntios 13:13, ele fala: agora, pois, permanecem 3 coisas. Os irmãos lembram quais são as 3 coisas? Quais são? Esperança e amor. Ele costumava citar essas 3 virtudes juntamente. E lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele também cita, ele diz: irmãos, vocês têm uma fé operosa, vocês trabalham com amor, vocês são pacientes por causa da esperança de vocês. Ele diz isso na primeira carta, mas na segunda, você não vai ver ele elogiar a esperança dos irmãos de Tessalônica. Ele não vai falar nada da esperança daqueles irmãos. Por quê? Porque não havia esperança. Qual é a esperança do cristão? Nossa esperança é a sua vinda, nós cantamos. Nossa esperança é o dia que o Senhor vai rasgar os céus e desenrolar como um livro e vai julgar vivos e mortos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança do cristão. Mas como ter essa esperança se você acha que Jesus já voltou e você agora está sofrendo uma tribulação porque ficou? Eles não tinham esperança. E Paulo não elogia essa esperança. Por isso, ele agora vai mostrar que, depois de mostrar que a tribulação era a prova que aqueles irmãos ainda faziam parte do plano de Deus, ele vai dizer no versículo 7 também, que vocês que estão atribulados vão ter descanso, mas aqueles que desobedecem, que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele vai tomar vingança, ele vai vingar aqueles que perseguem vocês, ele vai vingar aqueles que atribulam vocês, porque aqueles irmãos sofriam perseguições, eram tirados das suas próprias casas, eles eram do Império Romano, e alguns irmãos às vezes cumpriam aquela palavra do Senhor Jesus que dizia que eles seriam
traídos pelos próprios irmãos. Muitos ali estavam infiltrados na igreja, mas diziam: eu conheço um cristão. E o império ia lá e tomava a casa daqueles irmãos, perseguia, tornava escravos, e aqueles irmãos estavam ali sem nada, sem nenhuma condição de enfrentar financeiramente as adversidades, e além disso, sem esperança. Imagina só, você sofrer com Cristo, com a esperança, é uma coisa, mas você sofrer dizendo não está valendo a pena nada disso, é outra coisa muito mais grave, muito pior, e era o que estava acontecendo ali naquele local. E Paulo, ele disse que Jesus, quando ele se manifestasse, ele não iria deixar impune aqueles que os perseguiam, aqueles que o maltratavam, aqueles que os humilhavam. Todos os dias, milhares e milhares, milhões e milhões de irmãos nossos no mundo inteiro sofrem perseguições, sofrem tribulações por causa da sua fé. No mundo muçulmano, cristãos são sequestrados, moças são raptadas para virarem escravas, cristãos são decapitados, são retirados de igrejas à força, são às vezes incendiados dentro das próprias igrejas, sofrem inúmeras perseguições no local do trabalho, perdem os seus empregos no mundo todo. Mas o Senhor Jesus, Ele vai vir fazer vingança aos nossos irmãos no mundo todo. O Senhor Jesus, Ele virá para fazer vingança àqueles que atribulam e perseguem a sua igreja. E quando nós olhamos essa realidade, quando nós olhamos para essa verdade, nós temos mais força até para seguir aquela ordem do Senhor Jesus de amar os nossos inimigos, de abençoar aqueles que nos maldizem e nos maltratam, porque se você pensar no futuro que essas pessoas terão, no futuro como labareda de fogo, ele virá e eles, no versículo 9 diz que sofrerão castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor Jesus e a glória do seu poder. Então aí nós percebemos que a vinda do Senhor, ela tem dois aspectos. Para nós que somos salvos, um aspecto de esperança, mas para aqueles que desobedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor trará apenas tristeza, dor, lamento, sofrimento, desesperança. A desesperança, o desespero é uma das situações mais tristes que uma pessoa pode ter. Certa vez eu estava vendo um documentário bem antigo, de 1952, onde um psicólogo, se os irmãos pesquisarem aí na internet, vão encontrar. Um psicólogo, ele estuda, faz uma entrevista com algumas pessoas que sofrem algumas doenças mentais, esquizofrênicos, depressivos, e ele fala para uma pessoa que estava num grau muito avançado de depressão, se ela conseguia descrever aquela depressão, e ela diz: eu só consigo imaginar que o inferno é assim, porque o pior do inferno, isso é uma pessoa com depressão, em 1950 e alguma coisa falando, porque o pior do inferno não deve ser a dor física, deve ser todo dia você saber que não há esperança para você. Tristeza viver sem esperança, é uma tristeza que nós receberemos
o consolo, a alegria de todos os dias da nossa eternidade, dizermos obrigado, Senhor, por tornar a nossa esperança realidade. Meus irmãos, louvemos ao Senhor por essa esperança. A nossa esperança é a sua vinda. Que Deus, Ele enche o seu coração de esperança. Que o Espírito Santo, Ele dê uma injeção de ânimo em você quando a sua mente estiver pensando coisas vãs e que o Senhor te abandonou e que não tem mais esperança para você e que a sua família está perdida. Que o Espírito Santo te mostre a realidade. Que o Senhor Jesus, Ele te ampara como seu filho e que Ele te dê esperança, principalmente na vinda e no retorno para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe.